O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeças, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelho diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou.
Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de estarmos reunidos nesse domingo, dia do Senhor, para celebrarmos o mistério da nossa fé, nos apropriando desse alimento que é tão salutar para nós, nos dando a graça de poder compreender o sentido da nossa pertença a Ele. Nós estamos celebrando hoje o 5º domingo da Quaresma, o último domingo do tempo quaresmal. Já dentro de alguns dias nós estaremos celebrando o grande mistério da paixão do Senhor e depois a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse último domingo, a palavra de Deus que nos é dirigida de uma maneira tão clara e de uma maneira tão forte, nos faz compreender que o Senhor, Ele caminha conosco e Ele se levanta diante de tudo aquilo que nos tira a vida, porque Ele não é Deus de morte, Ele é Deus de vida. E Ele nos gerou para que nós pudéssemos experimentar essa vida em plenitude, em profundidade. A vida, ela deve ser buscada, ela deve ser defendida, ela deve ser sempre o sentido do nosso caminhar, porque aquele que nos deu a vida, Ele nos deu em plenitude. Por isso a liturgia da palavra, as leituras que foram proclamadas para nós nesse domingo, nos fala dessa presença de um Deus que nos dá essa vida em abundância, que nos convida a experimentar essa vida, tomando a decisão de nos libertar de toda situação de morte, de tudo aquilo que nos tranca no sepulcro. Nós escutávamos na primeira leitura uma profecia de Ezequiel, que foi uma profecia de esperança para o povo de Israel em um momento tão difícil da vida daquele povo. Aquele povo que estava no cativeiro, oprimido, aquele povo que havia perdido essa vida em plenitude que Deus havia dado. Deus concedeu a Israel essa vida em plenitude, mas por causa do pecado, por causa da concupiscência, por causa dos desejos desajustados, Israel voltou ao exílio, ou seja, Israel voltou ao sepulcro e lá estava atado, estava amarrado, e o povo havia perdido completamente o sentido da sua história de vida. E Deus envia o profeta Ezequiel, porque diante do clamor do povo, quando nós nos encontramos em nossos sepulcros e quando nós clamamos essa misericórdia de Deus, Ele não fica de mãos cruzadas, Ele não
Ele não fecha os olhos para nós, mas Ele vem em nosso auxílio, porque Deus quer que nós experimentemos a vida, Deus quer que nós a tenhamos em plenitude. Então Deus escuta nosso clamor, mesmo diante da nossa infidelidade, mesmo diante da nossa ingratidão. Deus sempre está presente no caminhar da história do seu povo. E quando esse povo estava no exílio, Deus mandou uma profecia, Deus mandou uma palavra de levante, Deus mandou uma palavra de esperança para o povo, dizendo ao profeta Ezequiel: fala ao meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, e quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vou fazer sair delas, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Deus não fica, de mãos atadas diante do sofrimento do seu povo, mas Ele vem em auxílio. E essa profecia de Ezequiel, ela trouxe esperança ao povo, mas trouxe uma consciência de restauração, porque lembrou que o homem só pode ter vida quando ele estiver em Deus. Fora de Deus nós vamos caminhar, mas a tendência é cairmos no sepulcro, é ficarmos fechados no sepulcro que muitas vezes o mundo cava para nós. E é importante que nesse domingo nós tomemos a consciência de que a vida em plenitude, de que essa vida que nós buscamos e que lutamos a cada dia para tê-la, para conservá-la, ela só encontra o seu sentido e a sua eternidade em Deus. Por isso o homem não pode fugir de Deus, o homem não pode se distanciar, o homem não pode deixar que o pecado lhe tire essa graça, lhe impeça de estar no caminho com o Senhor. Assim como a primeira leitura nos fala hoje, há uma consequência diante das escolhas que nós fazemos em nossa vida. E essas escolhas, elas podem ser positivas ou negativas, dependem da qualidade da escolha que nós fazemos. Se eu quero resultados positivos diante das minhas escolhas, eu preciso fazer escolhas positivas, escolhas boas escolhas. Mas Israel não fez boas escolhas, porque deixou o desejo, porque deixou os sentimentos humanos ser mais forte do que a graça de Deus. E aonde chegou esse povo? Esse povo chegou na sepultura, esse povo chegou no sepulcro, e mais uma vez Deus estendeu a mão. Deus estendeu a sua mão para tirar esse povo do sepulcro. E a palavra de Deus nessa tarde é muito clara para o nosso coração. Até quando nós vamos continuar em nossos sepulcros? Até quando o ser humano vai cavar sua própria sepultura? Se nós estamos diante de um Deus que nos deu vida e que nos dá vida em plenitude, então por que insistir na sepultura? Por que então deixar o pecado dominar a nossa consciência? Por que então deixar o nosso coração seduzido por aquilo que nos leva à morte? Se por um outro lado nós temos um Deus que é cheio de vida, por que nós escolhemos a morte? Nós escolhemos a morte porque nós fugimos de Deus. E quando o homem foge de Deus, ele perde o sentido da vida. Ele de fato experimenta essa morte. Mas a palavra também nos ajuda a entender que diante de toda essa situação, não é diferente também de tudo aquilo que nós vivemos. No caminhar da história, nós vamos sendo dominados também pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, pela maledicência, pelas maldades. Vamos enchendo o nosso coração desses sentimentos e vamos desviando a nossa consciência de Deus. Quantas vezes tem acontecido conosco também? Mas nós precisamos entender a partir daquilo que o Senhor nos fala na palavra, até quando nós vamos caminhar em direção à sepultura, se nós poderíamos caminhar em direção ao céu. Se Deus sonhou que eu caminhasse em direção ao céu, por que eu estou caminhando em direção à sepultura? Por que eu estou caminhando em direção ao sepulcro? Porque o sepulcro é o lugar que fede, é o lugar onde o ser humano perde a sua vida. É onde o ser humano se desvincula completamente de Deus. Então Deus não te fez para caminhar em direção à sepultura. Deus te fez para caminhar em direção ao céu. E você só vai caminhar em direção ao céu se você tiver consciência da escolha que você está fazendo hoje. Por quem nós estamos escolhendo? Qual é a direção do teu caminhar? Você está caminhando em direção aonde?
Você está caminhando em direção à tua sepultura ou você está caminhando em direção ao céu? É preciso que nós nos perguntemos hoje, a partir dessa palavra que o Senhor está nos dando, que é uma palavra de esperança mesmo, é uma palavra de ensinamento, é Deus dizendo: até quando eu vou abrir a sepultura e eu vou tirar você dessa sepultura? Olha o que é que o Senhor está dando, olha o que o Senhor está dizendo para nós hoje. Ele está abrindo a sepultura em que nós nos encontramos, para que nós tenhamos a clareza de que nós precisamos voltar para Ele, que Ele é o Deus da vida, é Ele que nos dá vida, e Ele nos dá vida em plenitude, é no regaço, né, do colo de Deus que nós precisamos estar. Então, é preciso que nós tenhamos a coragem de sair do sepulcro, é preciso que nós tenhamos essa coragem, né, e é preciso também que eu tenha a clareza de que em que tipo de sepultura eu me encontro hoje, porque existem inúmeras formas de sepultura. Nós podemos defini-las de muitas formas. A sepultura, por exemplo, do vício, a sepultura da mentira, a sepultura da maldade, a sepultura do adultério. Há tantas outras sepulturas que, se nós fôssemos qualificá-las, né, nós não teríamos tempo suficiente para fazer. Mas é preciso entender que nós não fomos criados para essas sepulturas. Se nós estamos nelas, é pela desobediência, é porque nós deixamos o caminho do céu, é porque nós abandonamos o caminho do Senhor. Se eu estou hoje preso, atado a essa sepultura, é porque me faltou a virtude da obediência. Porque quando o homem obedece a Deus, ele não cai na sepultura. Quando o homem obedece a Deus, ele entende o direcionamento, ele se desvia quando o pecado quiser levá-lo para a sepultura. Deus nos leva para a vida, mas o pecado nos leva para a sepultura. Então, qual é a voz que você quer escutar? Qual é a voz que está direcionando hoje a tua vida? É a voz de Deus que te leva para a vida em plenitude? Ou você está escutando a voz do pecado, dizendo: peca porque é bom pecar? É bom o pecado gera prazer em nós, mas por trás desse prazer existe uma sepultura, que quando a gente cai nela, ao invés desse prazer, com o passar do tempo, nós vamos fedendo, nós vamos exalando o mau cheiro. Nós escutávamos hoje a proclamação do Evangelho de São João, onde nós acompanhamos o relato, né, da ressurreição de Lázaro. E é exatamente esses elementos que aparecem no texto do Evangelho de hoje. 4 dias Lázaro se encontrava no sepulcro e já cheirava mal. Olha o que é que a sepultura produz no ser humano. Olha o que as nossas sepulturas estão produzindo em nós. Nós fomos gerados para exalar o perfume do céu e não exalar o fedor do sepulcro, o mau cheiro do sepulcro. E nós precisamos ter a coragem de nos perguntar: qual é o odor que eu estou exalando? É o odor do céu ou é o mau cheiro do sepulcro? Você escutou hoje na proclamação do Evangelho um elemento que é essencial dentro dessa nossa meditação da tarde. Lázaro obedeceu à voz do Senhor. Lázaro vem para fora. E Lázaro teve a coragem de sair para fora. Lázaro teve a coragem de sair da sua sepultura. Da sepultura que se encontrava há 4 dias. Filhos e filhas, como nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. Como nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor, para que nós não venhamos a deixar o pecado nos levar à sepultura. Então o que o Senhor está dizendo para nós nessa tarde, o que Ele está nos convidando nessa tarde, é tomar uma decisão definitivamente por Ele. Não queira mais estar no sepulcro. Não queira mais continuar no sepulcro. Basta que você peça, porque o Senhor vem. Ele é amigo do ser humano. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Você escutou hoje?
Quando Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, vê o seu irmão enfermo numa cama, a primeira atitude dessas mulheres é: manda chamar Jesus, manda buscar o Senhor, porque nele está a vida, e se ele vier, o nosso irmão vai ser curado. Olha que expressão bonita, olha que atitude extraordinária dessas mulheres. Elas encontraram em Jesus a resposta para as suas dores, para os seus problemas. E hoje Marta e Maria nos ensinam a fazer a mesma coisa. Se hoje o sentimento que nós carregamos dentro de nós é um sentimento de morte, nós não fomos gerados para essa morte. Então peçamos a Jesus que ele venha ao nosso encontro, porque ele nos dá a graça dessa vida em plenitude. Talvez se você hoje se encontre dentro desse sepulcro, não sei há quanto tempo, há 4 dias, há 1 dia, há 1 mês, há 1 ano, não importa, porque para Deus o tempo não tem valor, o tempo não mede a ação de Deus. E é tão interessante no Evangelho que Jesus não chega quando Lázaro está doente. Jesus chega quando Lázaro já tem morrido, para dizer que não é o tempo que determina o poder de Deus. Se ele chegou no início do problema ou no fim do problema, isso não tem sentido nenhum. O importante é que ele chegue, o importante é que eu chame, o importante é que eu deseje. Não importa em que grau está o meu problema ou a minha situação. Talvez eu já me encontro num sepulcro há mais de 2 anos, 3 anos, numa depressão que me prendeu ali dentro e dali eu não saí mais. Estou atado e ali já cheiro mal também. Não importa o tempo que você se encontre dentro dessa sepultura, o que você precisa entender hoje é preciso deixar Jesus entrar na nossa vida. Se nós permitirmos ele vir ao nosso encontro, ele rola a pedra que está nos impedindo de ter vida em plenitude. Qual é hoje a pedra que tem te impedido de ter vida em plenitude? Só tem o Senhor Jesus que é capaz de nos fazer entender isso. É Jesus que quer nos fazer compreender nessa tarde. Quando ele entra, tudo muda, tudo se transforma. Tudo se transforma. Quando Jesus chega, ele dá sentido novo àquela história, àquela situação. Se Jesus chegou quando Lázaro ainda estava com vida, ou se Lázaro já estava morrido, esse não é o problema. Isso não é o mais importante. O mais importante é que as irmãs reconheceram em Jesus o Senhor da vida. Quem é o Senhor da tua vida? Você precisa se perguntar: quem é o Senhor da sua vida? Porque aí depende o teu sair ou continuar no sepulcro. A quem nós estamos obedecendo? Quem é o Senhor da nossa vida? É o pecado? Quem é o dinheiro da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? É o dinheiro? Quem é o Senhor da sua vida? É o poder? Quem é o Senhor da sua vida? Você precisa reconhecer para poder tomar uma decisão nova. Não, o Senhor da nossa vida é Jesus e só há vida nele. Você precisa entender isso. Só há vida em Jesus. E para que essa vida chegue até você, você precisa aceitá-lo como Senhor de sua vida, como o único capaz de tirar do sepulcro. E se você aceitar, e se você reconhecer, a mesma coisa que Jesus fez com Lázaro, é a mesma coisa que ele vai fazer com cada um de nós que estamos acompanhando, a live dessa Santa Missa, desse 5º domingo. Jesus está dizendo a mesma coisa: sai para fora, tenha a coragem. Tenha a coragem de se determinar por essa palavra de ordem que Jesus diz hoje. Que Jesus não pergunta: Lázaro, tu quer sair daí? Não, Jesus é firme e diz: Lázaro, vem para fora. E qual é a tua resposta? As pessoas ficaram impactadas, porque quando Jesus chamou, Lázaro veio. Imagine o coração daqueles homens, como foi impactante aquele momento de contemplar aquele homem que há 4 dias estava ali sepultado, e de repente, sobre a ordem de uma voz que salva, de uma voz que é o Senhor da vida,
Lázaro dá o grande testemunho de quem Jesus é. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é aquele que nos tira da cova, Ele é aquele que nos tira do sepulcro. E você já compreendeu isso? Se não, Deus está dando hoje, nessa tarde, a você essa graça. Tome a decisão por Jesus. Há quanto tempo você ainda vai esperar? Por quanto tempo você vai esperar ainda? Você vai suportar, continuar nessa história de sepulcro, nessa história de podridão? Você vai continuar ainda vivendo dentro de um sepulcro? Se o Senhor quer tirar você para fora de tudo isso. Mas a decisão precisa ser sua. Lázaro poderia não ter saído daquela cova, mas ele foi profundamente obediente. A voz do Senhor alcançou o coração de Lázaro, porque ele era amigo do Senhor. E quando nós somos amigos do Senhor, e quando o amigo do Senhor escuta a voz do seu Senhor, ele reconhece quem chama. Assim como o Senhor nos diz na palavra que a ovelha reconhece a voz do pastor. Quando o pastor chama, ela levanta a cabeça, porque ela reconheceu quem estava chamando. Lázaro era amigo, Lázaro tinha intimidade com Jesus. Jesus era da casa de Betânia, eles tinham proximidade. Então quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro sabia quem estava chamando. Lázaro não teve dúvidas nenhuma de que o Senhor da vida estava ali fora daquele sepulcro, porque o Senhor da vida não está dentro do sepulcro. O Senhor da vida está fora do sepulcro. Então saia para fora, meu filho. Saia para fora, minha filha. Não continue mais nesse sepulcro que você está. Não continue mais nessa vida que você está, nesse caminho, porque ele vai te levar à sepultura. Tome a decisão hoje, nessa tarde, de fazer uma escolha pelo Senhor. Eu vou abrir as vossas sepulturas. Olha a profecia para você. Eu vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, vocês saberão que eu sou o Senhor. Como nós precisamos pegar essa palavra e guardar dentro de nós e deixar essa palavra mexer conosco, mexer com toda a nossa estrutura interior e deixar que essa palavra nos faça tomar uma decisão. Hoje eu tiro, hoje eu rompo a pedra e hoje eu tomo a decisão de sair para fora. Eu não vou mais ficar aqui dentro desse sepulcro, mas eu vou ao encontro de Jesus. Louve a Deus por essa palavra que Ele está dando. Glorifique a Ele, porque nessa tarde Ele te fez chegar essa palavra de esperança para você, mas essa palavra de ensino. O pecado leva a quê? O pecado leva à morte. Quem é que nos leva à vida? Jesus. E você quer obedecer a quem? Ao pecado? Ou você quer obedecer a Jesus? Qual é o caminho que você vai fazer? O caminho de Jesus ou o caminho do pecado? A escolha é sua, mas saiba que só em Jesus nós podemos encontrar vida. Então, se você quer vida em plenitude, não seja tolo, saia agora mesmo desse sepulcro e tome a decisão por Jesus. Agora, se você não deseja essa vida em plenitude, se você não deseja essa eternidade, o teu lugar vai ser mesmo o lugar da sepultura. Porque para aqueles que crê, a vida já é uma certeza, a eternidade já é o nosso prêmio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.